E essa parábola, você já deve ter ouvido várias vezes. Eu não quero aqui ser original em nada. Eu não quero pegar todas as mensagens que você já ouviu e dizer, olha, tem alguma coisa nova aqui. Não. Talvez você vai sair daqui dizendo, poxa, mais uma mensagem da parábola do semeador. E é mesmo. Eu só quero fazer um destaque a você de que a referência que nós devemos ter para o entendimento dessa parábola não é tanto a respeito do semeador e nem da semente. Porque essas duas figuras não mudam. É o mesmo semeador e é a mesma semente. O que vai mudar ao longo da história são os solos que acolhem a semente. Daí então essa minha sentença como título da mensagem. Cada coração é um solo. Cada coração é um solo. E a partir então desse veio, desse eixo, eu quero trazer esta mensagem. A ideia de que Jesus veio trazer uma mensagem e essa mensagem encontrou vários tipos de corações ao longo da história, bem como tem encontrado ainda entre nós vários tipos de solo. Tá ok? Vamos ao texto? Lucas 8, 4 a 15. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava esta parábola. Jesus respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a terra, ou sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Senhor, fale ao nosso coração nesta noite, sem impedimento algum. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Uma tela antes, João Marcos. Eu não sei se vai ficar boa a luminosidade, mas eu acredito que sim. Só desligando um pouquinho, João, só para dar um destaque à tela. Isso, obrigado, João. Essa é uma das telas famosas de Van Gogh. É um autorretrato dele, chamado O Pintor
na estrada para Daronscon. Nesse quadro, Van Gogh, num dos seus momentos de lucidez, quem conhece a história sabe que ele tinha acessos de loucura, ele pintou a si mesmo um autorretrato com sementes e distribuindo suas sementes, sementes de esperança, e ele entendia que pintar é como semear, e ele ansiava pela época da colheita, em outras palavras, ligando a luz, João, pelo reconhecimento da sua arte. Fato é, amados, de que esse quadro, infelizmente, foi destruído pelo fogo aéreo americano no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Tá ok? Então, esse quadro, nós não dispomos dele, apenas outras versões, não é? Então, a ideia do semeador. Van Gogh se via como alguém que semeava esperança através das suas pinturas, através das suas telas. Dando 2 cliques, João, por favor. Esse texto que acabamos de ler, eu entendo que Jesus está semeando em cada coração, e nesta noite em nosso coração, a sua mensagem principal. Qual era a mensagem principal de Jesus, Ricardo? O reino de Deus. Jesus pregava o reino de Deus. Um Deus que se tornou rei. N.T. Wright tem um livro que salienta isso. E ele fala, por exemplo, um grande teólogo anglicano inglês contemporâneo, de que os evangelhos estão cientes, amados, de que a mensagem de Jesus era uma mensagem de sublevação, era uma mensagem de contra-revolução, era uma mensagem de contestação ao sistema da época. O evangelho de Jesus pregava que, de fato, o reino de Satanás, o reino do acusador, as forças das trevas, o poder obscuro, o mundo onde jaz o verdadeiro inimigo, estava de fato sendo desafiado, contrariado, colocado, usando a expressão que eu tenho usado aqui, de Donald Grubel, de ponta cabeça. O reino de Deus. Jesus nos adverte que nós deveríamos, amados, isso está em Mateus 10, 28 e Lucas 12, 4 e 5, que nós não deveríamos temer aqueles que matam apenas o corpo, porque Herodes, César, os poderosos da época, bem como os poderosos do nosso tempo, só podem matar o corpo. Os tiranos, amados, na história, só podem matar o corpo. No nazismo, Hitler e seus asseclas só mataram o corpo. Muitos foram os judeus que morreram, mas sem terem as suas almas desfanecidas. Porque eles não permitiram que a esperança morresse junto com eles. Nas minhas férias, eu li o livro A Bibliotecária de Auschwitz. É um livro de um autor português que entrevistou uma sobrevivente da Segunda Guerra de Auschwitz, que quando foi criança, foi com 9 anos, e ela, 9 anos não, com 15 anos, mas ela precisou mentir a idade, não é? 16 anos, para ela trabalhar numa, entre aspas, biblioteca escondida, num pátio de crianças, que funcionava uma escola clandestina com apenas 6 farrapos de livros. A Bibliotecária de Auschwitz, um livro que me impactou profundamente. O Evangelho, da mesma forma, amados, lida com forças políticas, entre aspas, enquanto ideias políticas, desde a sua essência. Jesus está envolvido
em uma batalha contra os reinos deste mundo, contra as forças definitivas do mal. E essa luta foi de fato desafiadora e constante na história do Evangelho. Sementes na terra. Na porção anterior, Jesus fala de discípulos e mulheres, só falando um pouquinho mais baixo aí em cima, por favor. Discípulos e mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Mulheres que haviam depositado a sua confiança em Jesus e na causa do Evangelho. A estas, amados, podemos dizer categoricamente que foram como semente que caiu em boa terra. Daí então me parece, amados, que Lucas, o evangelista, depois de dizer na porção anterior sobre mulheres que foram terra boa e que aceitaram, agregaram, assimilaram a semente da palavra de Deus, ele agora resolve estender esse entendimento, compartilhando esta parábola e explicando o seu significado. Dando um clique, João, a história. Ele conta a história. Amados, que história incrível. Uma história, como eu já disse, perfeitamente comum no contexto de Jesus, na Palestina. Um semeador que saiu a semear a sua semente. Um semeador, amados, que só tem olhos para a sua semente. Por isso que ele está tão focado em semear, que ele não faz escolha de solos. Pode parecer um contrassenso para nós, um semeador que, por exemplo, displicentemente vai jogando sementes em todo canto. Mas a ideia da parábola é esse mesmo. Jesus, que é o semeador, que semeia a palavra de Deus, que é a palavra do reino de Deus, porque no capítulo 8, versículo 1 vai dizer que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Ele está tão focado, amados, em seu trabalho de semear, que ele vai semeando em diversos solos. Daí, então, a variedade de solos. Primeiro solo, à beira do caminho. Diz o versículo 12. Versículo 12 é a explicação, né? Vamos primeiro à contação da história. No versículo 5. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Por que foi pisada? Porque era à beira do caminho, todos andam por lá, todos circulam por lá. Olhe para mim, essa ideia de ser pisada é a ideia muito presente em pessoas que recebem a palavra de Deus, mas estão tão endurecidos pela vida que respondem de maneira ríspida e com desprezo. Terra pisada, coração pisado, que há muito tempo não vê água, que há muito tempo só encontra pés humanos e de animais e transportes à beira do caminho. A semente não entra na terra, porque as pisaduras fazem uma crosta na terra. Não entra. Você já conversou com pessoas que você compartilha do evangelho, mas a coisa não entra. Terra pisada pelas experiências do passado, pelos traumas do passado. E se a pessoa faz terapia, então, aí que é pior, porque aí acimenta
todo esse discurso de narcisismo, todo esse discurso de, olha o que fizeram comigo. A vida só me pisou. A vida nunca me deu nada. O que a gente leva da vida é o que a vida nos leva. E aí a gente fica nesse desespero. Terra pisada. 6. A outra parte caiu sobre a pedra. E tendo crescido, secou por falta de umidade. Umidade também em muitos aspectos, né? Mas umidade. Lucas é original nisso daqui. Porque ele era um homem da ciência, né? Era um homem que pensava também nas categorias da época. Ele falou o único que falou. Faltou umidade. Semear entre as pedras, amados, até dá para a semente entrar. E por alguns instantes, o semeador, ele diz, poxa vida, está no meio das pedras, mas usando uma linguagem popular, vai vingar. Mas só que não tem raiz, porque a pedra impede a profundidade. E também, como está no meio das pedras, sol, chuva, orvalho, não amolece a terra suficientemente para que ela germine. Olhe para mim, pedras. Talvez tem muitas pedras. Drummond de Andrade falava, há uma pedra no meio do caminho. No caminho havia uma pedra. Muitas pedras. As pedras do caminho podem estar impedindo que a semente germine por falta de umidade. E olhe para mim, jovens, se a umidade é o orvalho do céu, é a chuva do céu, eu posso dizer que é um símbolo também do Espírito Santo de Deus. Rega a terra, o favor de Deus, a chuva que cai para justos e injustos, cai do céu, coisa boa de Deus, mas as pedras impedem. Pode ter muita pedra no seu caminho, em volta de você. Coração de pedra, coração batido, pisado, coração de pedra, sufocado, impedido de ter raízes. Terceiro tipo de solo, versículo 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Preste atenção, espinho cresce junto com a semente. Porque em Gênesis 3 vai dizer que você não vai precisar plantar mais cardos e espinhos. Tiriricas, você não precisa plantar. A terra produz por si só. São pragas da terra, do chão amaldiçoado por Deus. Olhe para mim, a semente do evangelho entra, mas os espinhos estão ali, surgem junto, crescem junto, e com o tempo, uau, sufoca. Espinho. Há espinho no coração. Tem pessoas que são muito espinhosas. Pastor, não toca nesse assunto. Você vai chegando, comunica o evangelho, mas as pessoas, elas estão na defensiva. A mente divaga. Olhe para mim, nós vivemos um tempo hoje, amados, de mentes distraídas. O celular, a tecnologia, as pessoas não se concentram mais. Eu falo em casa, e as pessoas falam comigo às vezes, lá de casa, e eu estou, o que eu falei?
O russo lá não falou que o diálogo dele com uma emissária da União Europeia, se não me engano, foi o diálogo de um mudo com um surdo. Uma expressão até horrível. Mas às vezes a gente vive, amados, com terra, coração espinhoso. Nada penetra. Quando penetra, cresce, mas sufoca. Versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Outra coisa original de Lucas. Os outros falam 30 por um, 60 por um, 100 por um. Lucas falou não. A questão, eu vou dar um destaque, a de que cresce 100 por um. Há um crescimento exponencial. Porque quem cresce 30 pode ser 100%, se o 30 for o seu limite. Quem cresce 60 pode ser 100%, se o 60 é o seu limite. A preocupação de Lucas aqui é dizer, olha, vai ter produção. Por quê? Olha para mim, é boa terra. É aquele que o Salmo 126, verso 6 diz, quem souber pode recitar comigo. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Cíntia, se é boa terra, já deu certo. A boa terra, amados, não importa onde, ela pode estar, amados, num campo que só tem pedra e espinho. Mas se naquele espaço, André, tem boa terra, ali vai germinar. Você pode morar num lugar que só tem gente ruim, mas se você é boa terra, vai prosperar. Não adianta, amados. Você pode não ter tido oportunidades na vida. Ah, eu sou assim, tudo na minha vida. Não, mas olha, se for boa terra, já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. A igreja, vai dizer o Apocalipse, né? Uma relação das duas palavrinhas no grego, ouvir é akouo, daí que vem o termo acústico. Obedecer é ipakouo. Então é a mesma raiz no grego, ouvir e obedecer. Quem tem ouvidos para obedecer, ouça. Há o perigo da negligência, amados. Hebreus 2, 1 a 4 vai dizer, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, preste atenção aí, ó. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. O grande problema da humanidade, amados, é que nessa história dos solos e dos corações, nós nos perdemos. Em algum momento da sua história, você que está hesitante na sua fé, em algum momento você se perdeu. Em algum momento você dormiu o sono da negligência. Em algum momento você deixou que alguma distração, uma prova que você iria fazer, um concurso, um namoro, você deixou alguma coisa roubar o seu fervor, minar a sua fé.
Em algum momento. C.S. Lewis, no seu sermão, O Peso da Glória, diz assim: de fato, ao levar em consideração as desavergonhadas promessas de recompensa e a surpreendente natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, preste atenção, parece-nos que o Senhor considera que nossos desejos não são muito fortes, e sim muito fracos. E é aí que vem. Somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante, que prefere fazer castelos na lama, em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. E ele termina dizendo: nos contentamos com muito pouco. Olhe para mim. Nos contentamos com sexo, bebida, sexo, ambição. E por isso somos medíocres. A ideia de C.S. Lewis eu acho lindo. Crianças que estão brincando de castelos na lama e não têm ideia o que significa passar um feriado, ou o convite de passar um feriado na praia. Nós temos acesso, amados. Pedro vai dizer na sua segunda carta, é uma expressão, hoje eu compartilhei aqui, mas eu quero compartilhar ipsis literis, essa expressão, em 2 Pedro, que diz assim: olha, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Mas a gente se contenta com muito pouco. Nós recebemos tudo isso, mas a gente se contenta com muito pouco. Eu venho na igreja no domingo, se dá, na quinta, se der. Eu leio a Bíblia se eu lembro. Eu oro se eu tenho vontade. Eu sirvo ao meu irmão se isso não me custar muita coisa. E eu vou vivendo de mediocridade a mediocridade. E a história? Versículo 9, Jesus disse que os discípulos, Lucas registra, chegaram e perguntaram: o que significa essa história? Versículo 10, Jesus diz: olha, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Preste atenção aqui comigo, olha, dois grupos. A vocês, eu vou explicar a parábola, porque vocês estão recebendo os mistérios do reino. Os outros, eu vou contar a parábola para que eles não entendam, para que eles não ouçam, para que eles, vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. É triste, amados, o que eu vou dizer, mas tem gente que nunca vai entender o Evangelho. Nunca. Não consegue entender. Tem gente que vai passar, amados, conosco 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 anos e não vai entender. Por quê? Porque o mistério, amados, do reino só é revelado aos filhos do reino, aos súditos do reino. É o reinado do coração, não é o reinado da cabeça. Por isso que não adianta discutir religião, por isso que não adianta discutir ideologia,
Por isso que o cristianismo não entra pela cabeça, nem o cristianismo entra pelos ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. E ouvidos que precisam ser mediados pela obediência. Jesus citou aqui Isaías 6, 9 e 10. Quando Isaías, depois de ter aquela experiência incrível, o Senhor diz para ele: vai, diga a esse povo, ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne sensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos, feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Não adianta, amados. Existem aqueles a quem é dado, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E existem outros que, de fato, não vão receber. Não vão entender. Nunca. Nunca. Por isso que se você está aqui, e aquilo que eu estou falando, aquilo que cantamos, aquilo que estamos fazendo nesse culto, aquece o seu coração e faz sentido, você é filho do reino. É filho do rei. Quer ver um exemplo? Olha para mim. Lucas 24, o próprio Jesus aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús. E eles não reconhecem. Mas depois, mais tarde, no partir do pão, eles reconhecem. E aí eles falam o seguinte: será que não era por isso que o nosso coração ardia quando ele nos falava da palavra? São filhos do rei. Quem é filho do rei tem o coração aquecido, amados. É triste o que eu falo, amados. Não é popular o que eu falo. Mas tem gente que não tem o coração aquecido. Não. Está aqui, mas está pensando no resultado do jogo. Está aqui, mas está pensando o que vai fazer depois do culto. Está aqui por uma questão social. Porque é semente que caiu. É solo cuja semente do evangelho caiu. Mas não produziu fruto. João, é a explicação da parábola. A semente é a palavra de Deus. À beira do caminho, eu preciso explicar mais? Não. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não acontecer que, crendo, sejam salvos. As aves do céu não pegam a semente que está em terra pisada? O diabo. Tem gente que eu falo agora, o diabo já está tirando a semente. Eu termino de falar, o diabo já tirou a semente. Porque é coração pisado. É coração cheio de si mesmo. É coração egoísta. É coração instrumentalizado pela terapia psicanalítica ou psicológica humanista, ateia. É coração que está endurecido, amados, pela filosofia deste mundo, pelo espírito desta época, pela ideologia deste mundo. E vem o diabo, tira a semente. Não vai ter nem para contar história, não vai dar nem para tirar foto. Não dá. O diabo não deixa de tirar foto, ele já tira a semente. Versículo 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas esse não tem raiz, cresce apenas por algum tempo, e na hora da provação se dizia. Por quê? Porque, preste atenção, mais uma vez o português nos ajudando, porque caiu sobre a pedra e não sob a terra. Não entrou na terra. Ela ouve, amados, porque o que cai na beira do caminho, ouve também. O que cai em meio à pedra, ouve e se alegra. Amanhã, no Comece Bem a Semana, eu vou falar sobre isso. Como pode dizer eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? São pessoas que dizem, eu amo a Deus, eu quero a Deus, mas se alegra com Deus. Hoje é meu dia, é a minha festa, hoje eu nasci de novo. Existem igrejas, amados, que no momento
de apelo, e aí as pessoas vêm à frente, as pessoas soltam foguetes e festa. Mas muito dessa festa, desse frenesi, é apenas isso, frenesi. É evento. Ou como diria um pastor idoso, é um evento. Vai embora. Com a mesma alegria que recebe a semente, vai embora. Porque a alegria é efêmera. É alegria passageira, amados. Não tem raiz. Não tem umidade. O Espírito Santo não batizou. Se o Espírito Santo não batizou no ato da conversão, não adianta. Não é batizado. Pode falar em línguas, pode plantar bananeira, pode fazer o que for. Se não nasceu de novo, não é de Deus. Não tem raiz. Diga misericórdia, Senhor. Cresce por algum tempo. Mas na hora da aprovação, amados, na hora do vamos ver, na hora de encarar a vida lá fora, olha para mim, a vida lá fora. É lá fora que você tem que demonstrar seu testemunho. É a hora da aprovação. São as escolhas que você tem que fazer. Os valores que você precisa fazer. Mas pastor, eu vou perder dinheiro se eu for honesto. Pastor, se eu falar a verdade, eu vou ser ridicularizado. Pastor, se eu falar... Não. A hora da aprovação é a hora da verdade. Tem raiz ou não tem raiz? Eu não quero que você pergunte para ninguém do seu lado, não. Pergunte para você. Tem raiz aí? A semente chegou na raiz? A seiva está chegando? Tem raiz? Terceiro, versículo 14. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias, o que dá a ideia, amados, que diferentemente da pedra, que é apenas por algum tempo, esse, no decorrer dos dias. Quem está semeado, a semente do evangelho que está semeada entre espinhos, pode ter muitos dias, meses, anos, está ali. Mas olha para mim, chega um tempo que dá uma sufocação, nem sei se existe essa palavra, mas dá uma sufocação. A pessoa fica sufocada. A pessoa começa a ter dificuldade de respirar. Por quê? Porque está sufocado com as preocupações, com as riquezas e com os prazeres desta vida. E aí os frutos não amadurecem. Olhe para mim. O coração pisado é o coração de mente fechada, o coração que não responde. À beira do caminho. Coração pisado. O coração de pedra é o coração que até tem uma mente emocional, mas é impulsivo. Grande alegria, mas acabou. É aqueles de 1 João 2,19. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. A que caiu entre os espinhos é a mente inconstante e o coração preocupado demais. Olha para mim, mais tarde, Herodes, no capítulo 6 de Marcos 6:20, Herodes vai ficar preocupado, temendo, por conta daquilo que havia feito com João. Ele temia João, que era homem justo e santo. E ele mantinha-o em segurança. Mas isso não impediu que ele mandasse matar a João, para satisfazer o seu prazer. Aquela dança da filha de Herodias o seduziu. E ele, tomado pela sedução, fez aquilo que ele mais temia.
Preste atenção, queridão e queridona. Preocupações, cuidados, preocupações corrosivas, ansiedades. No original, a palavra ansiedade significa aquilo que lhe estrangula. Você se vê no estrangulamento interior. Coisa séria. Riquezas. Quem é que não quer, amados, ter alguma coisa? Quem não acredita que ser ambicioso também tem espaço? Sim, eu acredito. Mas se Jesus disse que por conta da ansiedade nós somos estrangulados e que nós devemos aprender que assim como Ele cuida dos lírios do campo, das ervas do campo, nós também devemos descansar, porque Ele vai cuidar de nós. Quanto às riquezas deste mundo, Lucas mais tarde vai falar de um jovem que chega para Jesus e diz assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala dos mandamentos, ele disse: eu cumpro tudo. E aí Jesus diz: olha, vai, vende tudo que tem, dá o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. O que aconteceu? Ele voltou para o seu caminho, triste, porque ele amava as suas riquezas. Agora preste atenção: preocupações, riquezas e prazeres. O que são os prazeres? Embriaguez, uso de drogas, jogos de azar, pornografia, vícios sexuais. Esses são os mais nocivos em si mesmo. E talvez alguns aqui dizem: graças a Deus, isso não me pega. Mas se eu falar de esportes, de culto ao corpo, à imagem, de jogos, de diversões, de coisas deste mundo que são boas em si mesmas, as que podem se transformar em ídolos no seu coração. Jesus disse, 1 João 2,15 e 16, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu fico a pensar, amados, de que o nosso desafio, então, é perseverar. Porque o versículo 15 diz: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra e frutificam com perseverança. E esta é a novidade de Lucas. Só Lucas coloca com perseverança. Estes são os verdadeiros convertidos. Aqueles que, apesar das oposições, das lutas, das intempéries, das perseguições, prosseguem, mantêm, são filhos do reino. E através deles o reino vai se tornando presente. Através deles a sua realidade circundante vai mudando. O Senhor implanta então uma nova humanidade a partir de a perseverança. Isso me faz lembrar Hebreus 10, que vai nos dizer nos versos 37 a 39, porque ainda dentro de pouco tempo
aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Você é da fé? Então vai perseverar. Vai perseverar. Duas últimas aplicações, João, e eu chamo a sua redobrada atenção nesses últimos minutos. Primeiro, Deus não deixará nenhuma parte da terra e nenhum coração humano sem algum testemunho da sua palavra. Por isso, preste atenção, que o semeador aqui, ele sai semeando sem escolher o terreno, porque a semente está sendo lançada. Hoje aqui, semente lançada. Nas igrejas em nosso entorno, sementes lançadas. Durante a semana, nas mensagens, sonhos, encontros com os amigos, nas situações mais diversas, como diz o livro do Philip Yancey, Deus pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. E Deus não deixa a terra sem testemunho. Deus não deixa nenhum coração sem o testemunho da sua palavra. E a outra aplicação diz que deixe Deus avaliar o seu coração. Para você mesmo se conhecer em seu aspecto mais íntimo. Porque preste atenção aqui, talvez nem você se conheça. Com base, amados, nesse texto, eu sou levado a dizer a você, examine-se para descobrir que tipo de solo é o seu coração. Os primeiros 3, então se converta. Não pelo poder que há em você mesmo, mas pela graça soberana de Deus. Porque, olhe para mim que interessante, Jesus é tanto o semeador quanto a própria semente, de certo modo. Faça um autoexame. Veja se você tem dentro de você um coração de carne ou um coração de pedra. Jesus vai dizer mais tarde em Lucas 21, 34 e 35, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Amados e amadas, eu estou plenamente consciente de que a vinda do Senhor está próxima. Eu estou naquela palavra de Jesus em Lucas 9, 27. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Eu creio, amados. Eu creio que os sinais do reino já estão entre nós. Eu disse para vocês que eu estou lendo um livro sobre o reino de ponta cabeça. Os sinais do reino estão aí. E Jesus disse que quando nós estivéssemos vivendo tais situações, nós não deveríamos ficar surpresos, porque seria apenas o princípio. A palavra de Deus vai dizer, amados, que se não fosse por amor aos escolhidos, esses dias seriam insuportáveis. Leia Mateus 24, o sermão profético de Jesus, mas leia com o coração rasgado, coração de boa terra.
Versículo 4, me permita citar trechos do sermão profético de Jesus para terminar a mensagem. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos irão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Queridão, queridona, é para assustar o seu coração, sim. Jesus prossegue no seu sermão, dizendo o seguinte: então, versículo 23, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Se disser, está naquela igreja, não vai para lá. Se disser, está naquele líder, não vá para lá. Se disser, está nesse governante, não vai para lá. Nós precisamos, amados, saber o que queremos. O Rei do Reino está voltando. O Rei do Reino está voltando. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. O reino de Deus não é um reino que você entra, é um reino que entra em você. Ele está aí, amados. É só abrir os olhos. É só abrir. Veja. Veja. A Alemanha, amados, um ano depois que Hitler se tornou presidente, ele se tornou presidente em 1933. O último cargo político de Hitler, antes dele ser presidente, não, líder, né, totalitário, Führer, em alemão, que significa senhor. Hitler, ele era, curiosamente, amados, presta atenção, ele era secretário de propaganda. A ideologia sempre vem por propaganda. Mídia. Notícias. Primeiro, o Satanás quer ganhar a sua mente, para depois chegar no seu coração. Só Jesus quer ganhar o seu coração, para depois transformar sua mente. Cuidado, amados. Está aqui na mente. Jovens, aí, ó. Mente. Você vai para a universidade, você vai trabalhar, você vai conversar com a galera, todo mundo quer fazer a sua cabeça. O mundo quer fazer a sua cabeça. Por isso que a ideologia, e toda ideologia é uma idolatria, porque é a mente. Um ano depois, as igrejas reformadas precisaram se reunir, porque algumas igrejas já estavam, ao invés de dizer Jesus é Senhor, diziam Hitler é o nosso Senhor. E rapidamente, eles se reuniram em Barmen, uma cidade na Alemanha, luteranos, reformados, igrejas unidas, para declarar uma declaração chamada Declaração de Barmen, 29 a 31 de maio de 1934. São vários pontos, obviamente eu não vou dizer aqui. Mas o principal deles era esse. Face dos erros dos cristãos alemães da presente administração da igreja do Reich, erros que estão assolando a igreja e também rompendo por esse motivo a unidade da igreja evangélica alemã, confessamos as seguintes verdades. Eu só vou falar uma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14, 6. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo.
E aí o texto diz, o enunciado, Jesus é Jesus Cristo, como nos é atestado na Sagrada Escritura, é a única palavra de Deus que devemos ouvir, a semente. É em quem devemos confiar e a quem devemos obedecer na vida e na morte. E eles disseram na declaração de Barme, por favor, preste atenção, eu só vou ficar nesse ponto 1. Rejeitamos a falsa doutrina de que a igreja teria o dever de reconhecer, além e a parte da palavra de Deus, ainda outros acontecimentos e poderes, personagens e verdades como fontes de sua pregação e como revelação divina. Só fico aqui. E aí eu digo para vocês nesta noite, mesmo com a minha voz já cansada desde a metade da mensagem, mas eu tenho que dizer isso. Nós precisamos no Brasil assentarmos as lideranças evangélicas sérias, biblicamente centradas, sem qualquer compromisso com política partidária e ideológica. Precisamos de uma declaração de Barmen também em nosso meio, para afirmarmos que nós só devemos obediência a Jesus. Só a Jesus. E se eu fosse convidado para uma reunião dessa, eu diria, vamos copiar o que os alemães fizeram em 1934. Jesus Cristo, como nos é atestado na Sagrada Escritura, é a única palavra de Deus que devemos ouvir e em quem devemos confiar e a quem devemos obedecer na vida e na morte. Só Jesus. Se nós fizermos isto, mas tem que ser esse ano. Por quê? Você sabe por que tem que ser esse ano. É um ano da definição. Se pendermos para um lado ou para o outro, nós perderemos nossa vocação profética como igreja. Como igreja. Como cidadãos, nós temos e somos livres para escolher em quem devemos votar livres. Mas como igreja, nós precisamos pensarmos juntos de que a despeito das escolhas dos nossos membros, acima dos homens, existe a nossa obediência, a única palavra que devemos ouvir, que devemos confiar e a quem devemos obedecer na vida e na morte. Só Jesus. Eu gosto de falar dos mais idosos aqui, ou dos filhos dos idosos, né? Para lembrar dos hinos, né, do cantor cristão. Esse nem tem no inário. Eu sou de Jesus, aleluia. Pode levantar a mão que você vai declarar a idade, se você conhece esse hino. Eu sou de Jesus, meu Senhor. Eu não vou calar. Ninguém vai me calar. Ninguém vai comprar a minha opinião. Jovem, diga para o mundo, a minha cabeça não está vazia. Eu sou de cabeça feita. Ande por aí dizendo, eu sou de cabeça feita. Eu sou de cabeça preparada. Meu coração já está encharcado de Cristo. Só Jesus. Ele nos basta. Fica de pé, queridão e queridona. Jesus é o semeador e a semente. Cai no nosso coração. Olha, e a gente persevera.
A gente persevera. Tá ruim, mas tá bom. Tá difícil, mas vai. Porque nós vamos dizer igual Paulo. Você segura aí, hein? Dizer como Paulo. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nada nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É outro símbolo que eu gosto. Colocar a mão no coração. E dizer, Jesus, o Senhor está aqui. Meu jovem, não se distraia não, tá? Não se distraia não. Não brinca. Não diga assim, eu vou experimentar o mundo porque depois eu volto. Porque você pode não voltar vivo. Eu já fiz velório aqui de pessoas que acharam que podiam voltar. Não voltaram. Vivas. Tem pessoas que até hoje estão com vontade de voltar, mas não conseguem. O negócio é não sair. Presta atenção, o negócio é não sair. Então diga a Deus, meu coração tem dono. A minha ideologia é Jesus. Minha filosofia de vida é Jesus. O maior desejo da minha alma é Jesus. A minha alegria permanente é Jesus. A minha paz perfeita está em Jesus. Ele é tudo para mim. Eu sou dele, ele é meu. Diante de Jesus, amados, nós podemos dizer como a Sulamita disse em Cântico dos Cânticos: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Vem, noivo. Vem, noivo, vem, Jesus. Vem buscar a sua igreja. Na Alemanha, amados, a declaração de Barmen, eles eram chamados de igreja confessante. Ao contrário da igreja, ou da parte da igreja que se aliou a Hitler, se tornou base de sustentação do nazismo, a igreja confessante era a igreja que declarava Jesus. Seus pastores foram mortos, como Dietrich Bonhoeffer e tantos outros, porque não aceitaram assimilar a ideologia do nazismo e pagaram com a própria vida. Vai chegar um tempo nesse país, amados, que quem for de Jesus vai sofrer severa oposição. Já estamos vivendo. Eu sei que tem um irmãozão meu que não gosta disso, mas eu tenho que dizer, já estamos sofrendo, mas vai piorar. E a gente tem que se manter firme. Os crentes de brincadeira não vão sobreviver. Os crentes de moda não vão sobreviver. Isso não vai mesmo. Só vai ficar quem é terra boa. Quem tem a semente do reino produzindo, dando fruto. Deus, obrigado por essa palavra. Ela é incômoda. Ela é contraindicativa. Ela é invertida até. Mas ela é a verdade. O reino de Deus é um reino de oposição ao reino deste mundo. É um reino panfletário. É um reino subversivo.
E a gente vai minando, ó Pai, os valores deste reino das trevas, do sistema, com os valores do Evangelho. E não é fugindo do mundo que a gente vai resolver isso. Mas é nos alimentando em Deus. Os jovens aqui, Deus, eles precisam ter a mente de Cristo. Porque senão o mundo vai engolir eles. Os homens, mulheres aqui, precisam ter valores cristãos, porque senão vão ser levados pelo canto das sereias, das ideologias humanas. Não tem como. Vai levar. E Deus, a sua igreja está aqui para ser confessante, militante. Se tiver 10 pessoas aqui, vamos dizer glória a Deus. Se tiver 50, vamos dizer glória a Deus. Se tiver 100, vamos dizer glória a Deus. 1000, vamos dar glória a Deus. Se tiver 1, vamos dar glória a Deus. Nós não iremos sacrificar o Evangelho no altar das conveniências. Jamais. O nosso coração tem um trono. E esse trono tem dono. É Jesus. É Jesus. É Jesus. No nome dele que oramos. Amém. E amém. Se aceite, queridão, queridona. Ore silenciosamente. E diga a Deus, me ajuda, porque eu sou filho do reino. Eu sou súdito do rei. E eu tenho desafios lá fora. E eu não vou fugir dos desafios. Eu vou encarar. Mas me ajuda aí. Vá comigo.